Alguns meses atrás, o governo federal anunciou que finalmente vai dar um destino para algumas empresas estatais, um tanto quanto curiosas. Trata-se da fusão, será feita uma fusão entre a Valec, que é uma empresa na área de projetos para ferrovias, e a EPL. EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Mas o que vem a ser essa EPL? Criada em 2012 com o nome de Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade. Sim, o trem-bala. Lembra-se disso? Que a presidenta anunciou e naquele momento, né, teríamos Olimpíada e Copa do Mundo, né, o legado, lembra disso? O legado? Uma celebridade futebolística uma vez questionada sobre o dinheiro investido em novos estádios, né? Teve lugar que já tinha um estádio, construiu outro e assim por diante. Ele disse: não se faz Copa do Mundo sem estádios. Nada como perguntar para a pessoa certa, né? Não se faz Copa do Mundo sem estádios. Pois é. E o legado, né? O legado, a gente tem uma coleção de elefantes brancos de legado, né? E o trem-bala? E o trem-bala? De 2012, na criação dessa empresa, os seus funcionários, né, aquela coisa, aqueles salários, né, diretoria, já se colocou mais de 460 milhões de reais nessa empresa e vocês sabem, é muito difícil no Brasil, o legislativo ajuda muito, o judiciário empurra, inclusive decidiu que empresa estatal, o poder executivo não pode fechar, não, tem que ter autorização do Congresso. Então, a solução salomônica, né, que foi escolhida é fundir, né, a Valec com a EPL, né, o nome atual. E aí eu me lembrei que em 2012, que eu conheço bem o Vale do Paraíba, por onde passaria esse trecho do trem-bala ligando Rio de Janeiro a São Paulo, ali em torno de 450 quilômetros, né? E por conhecer bem a questão da Serra, do Vale do Paraíba, a questão de que todas as cidades, historicamente, ao serem fundadas ali naquele vale, né, cercado de um lado da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, com o rio Paraíba do Sul serpenteando bem por onde? Na calha do Paraíba Sul, bem no centro, onde foi se localizando as mais diversas cidades. A grande maioria está próximo ao que seria o rio. E naquelas planícies que o rio foi formando, né? Então era bastante curioso, né? A primeira coisa que eu já me perguntava é por onde passará o trem-bala, considerando que os trens têm limitações muito rígidas com relação a curvas, né? E também o grade, né? A inclinação que ele pode subir e descer em função do atrito do aço com o aço, né? Das rodas com os trilhos, né? As cidades já estão ali, né, há séculos. Por onde passaria o trem-bala? Por onde passaria o trem-bala? E havia uma coisa que eu me questionava e eu posso não entender diretamente do material ferroviário, mas na engenharia naval a gente também tem que fazer conta para coisas muito grandes. Os navios deslocam volumes muito grandes, então assim, conta para coisa grande eu sei fazer. E aí eu dizia, interessante, né? O desnível ali no nível do mar no Rio de Janeiro, até vamos dizer, atingir a média que seria ali do platô no Vale do Paraíba, eu vou aproximar para 600 metros. Tem altitudes muito maiores do que isso, mas vamos dizer que certos túneis e tal construídos levassem o trem suavemente para o patamar ali de 600 metros. E aí ele poderia acelerar, né, com velocidades aí de talvez ali 300 km por hora, qualquer coisa assim, né? Se fosse por levitação magnética ou um pouco menos, enfim. Mas o grande desafio era subir ali a chamada Serra das Araras até atingir o patamar. Então quando eu comecei em 2012, eu vi a ideia do projeto, tem certas coisas que você já observa e diz assim, não, isso aqui simplesmente não é viável, eu não preciso fazer tantas contas assim para chegar à conclusão que isso não é viável. Só que tinha um lado da mídia. A mídia tem todo o interesse de divulgar
né, com a Olimpíada e Copa do Mundo. Então não seriam eles que iam dizer que todos esses projetos faraônicos para a Olimpíada e Copa do Mundo eram uma falácia. Tinha também o lado das empreiteiras. Não, das empreiteiras também iam ser elas que iriam dizer que aquilo ali era inviável, né? E evidentemente as empresas de consultoria que ganharam bem para dizer não, realmente. Então estava todo mundo envolvido naquele caldo nutritivo do trem-bala. Ficamos assim inclusive em discussões se teria que haver, porque uma das estações que já na largada do projeto, o trem-bala pararia no santuário ali de Nossa Senhora Aparecida, pararia. E aí começou uma guerra entre outras cidades do Vale do Paraíba, sempre com o tradicional competição entre os municípios, né? Tem um livro interessante lá atrás que se chama Cidades Mortas, né? Ali quase do extremo do Vale do Paraíba antes de descer a serra, Cidades Mortas, interessante. Do ciclo do café e tal. Então começou uma competição para onde apareceria a outra estação, deveria ter pelo menos mais uma estação. É interessante que o projeto nem tinha ficado de pé e os municípios estavam se debelando ali, aonde seria mais importante ter a segunda estação do trem-bala, né? E aí eu comecei a fazer rascunhar alguns cálculos assim, e eu cheguei à conclusão de que a quantidade de energia, sem falar no dispêndio para a construção de túneis, que provavelmente deveriam ter túneis ali de 20, 30 quilômetros cada um de extensão para conseguir a suavidade para o trem atravessar a serra e chegar. Então, sem falar na parte de obras civis para a construção da ferrovia, eu comecei a fazer uns cálculos com relação à quantidade de energia. Você pode fazer do que você quiser, o trem movido ao que você quiser, energia elétrica, óleo diesel, energia nuclear, não importa o que você decida fazer, a energia para mover o trem. A quantidade final chamada de trabalho para colocar uma composição ferroviária do nível do mar e levá-la até 600 metros de altura, considerando as toneladas e toneladas do material, mais as pessoas, mais carga, né, ainda que ele levasse talvez alguma pequena quantidade de carga paga também, é uma coisa simplesmente inimaginável, considerando que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro hoje é percorrida ali por volta em 50 minutos no voo da ponte aérea. Tudo bem que você tem que chegar com uma hora de antecedência normalmente, ou se você quiser arriscar ali com uns 40 minutos ali, mas então se você colocar o tempo de porta a porta, não são que a gente chama só os 50 minutos de voo, né? As condições meteorológicas também influenciam, tudo isso a gente sabe, né? Muitas vezes está tudo certo, né? E não dá para o avião sair do finger, porque as condições não estão boas, ele segura o avião ali. Então tudo isso você tem que colocar em consideração. Mas a questão da energia e o quanto custaria essa passagem para justificar essa velocidade, porque ele só seria competitivo se essas 450 km, ainda que ele desse uma paradinha ali de 5 minutos, que seja, em 2 estações, mas entre desacelerar, acelerar novamente, tem locais urbanos, como eu já falei, que ele não consegue atingir a velocidade máxima imediatamente quando ele sai ali da estação. Para quem já teve a oportunidade de viajar, fazer uma viagem pelo Eurostar, que eu recomendo, se você sair ali, por exemplo, da estação St. Pancras, por exemplo, que é uma estação, depois ele para ali, Waterloo, ele só começa a acelerar quando ele realmente começa a entrar naquela zona rural inglesa, e aí ele acelera tudo quando ele se aproxima do túnel no canal, e quando ele chega do outro lado na França, à medida que ele vai chegando perto das cidades, ele vai desacelerando. Então, só em alguns trechos que ele consegue atingir a velocidade máxima. Então, nesses 450 km, é razoável que, estou chutando aqui, que ele fizesse esse trajeto, digamos ali, em torno de 2 horas. 2 horas estou forçando. Que tal, 2 horas e meia? Pois é, mas
de novo nós temos a questão do avião fazendo esse trajeto em 50 minutos. Isso só se justificaria, de fato, se o preço fosse muito mais barato do que uma passagem normal da ponte aérea. E considerando que poderia operar em horários que normalmente a ponte aérea não pode operar, por exemplo, de madrugada, né, por questões aí dos aeroportos, tanto no Rio como em São Paulo, principalmente. Então, esse já era um grande desafio. Aí eu montei aqui um pequeno exercício para animá-los aí, porque o meu objetivo é assim, sempre faça conta. Não acredite nesses projetos que vêm só da mídia e das pessoas que são os mais interessados, né? E aí eu me lembrei que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, que eu já citei esse livro, né, da construção entre 1863 e 1869 nos Estados Unidos da Transcontinental, né, que é a ferrovia que passou a ligar plenamente a costa leste à costa oeste. Então veja, até 1869 não existia uma ligação entre, por exemplo, Chicago, que já existia toda uma ferrovias até Chicago, também existiam ferrovias ali na Califórnia, mas essa ligação entre esses dois pontos não existia, né? Teria que ser completado por transporte terrestre ou fluvial, ou você teria que dar a volta pela América do Sul para chegar na costa oeste americana. Então, foi um projeto incrível, construir isso em 6 anos, então eu vou contar isso especificamente num outro vídeo. Então, o que eu preparei aqui rapidamente só para ilustrar como é que a gente muitas vezes tem que raciocinar e falar assim, o que estão me contando? O que a mídia está me contando? Mais esses empreiteiros tão republicanos, né? Mais políticos, né? Governadores, prefeitos na época, presidenta e tal, enfim, tentando nos convencer. Então é bom a gente sempre às vezes começar a fazer alguns cálculos, né? Então o que eu usei? Eu usei eu vou fazer um exemplo que é para um automóvel popular, porque eu poderia fazer a conta com trens, mas teria que começar a usar valores e uma situação que é um pouco distante da percepção da maior parte daqueles que vão assistir esse vídeo. Então eu resolvi escolher um carro com um motor nominal de 100 HP e que o carro mais as pessoas que estão ali naquele carro desce 1 tonelada, 1000 quilos, certo? Então, carro, combustível, 4 passageiros daria, 1 tonelada. E um motor de 100 HP. Né? Bom, aí já começa uma história que eu tenho que informar, né? Que é o seguinte, os motores de combustão hoje, por mais modernizados que eles sejam, entre o calor que ele perde para o ambiente, o atrito em todas as peças móveis do carro, a eficiência de um bom motor a combustão, motor top, motor assim, de última geração, ele consegue ter uma eficiência de 40% daquela potência nominal que está escrito ali na plaquinha do motor, no manual do carro. Então dos 100 HPs, você realmente consegue entregar como movimento do carro 40 HPs. E eu também não estou considerando nesse exercício aqui de que no nível do mar essa potência nominal de 100 HP se vocês observarem lá tem uma explicação sempre quando se faz referência à potência, no nível do mar. Por quê? Porque à medida que você sobe, a potência ela diminui em função da altitude, a menos que você usar sistemas de turbocompressor, mas é que ficaria muito complexo aqui para analisar. Então, estou analisando assim, vamos dizer que a potência não foi alterada em função dos 600 metros de altitude. Também não estou usando nenhum reforço de potência para esse motor. Então, só que para fazer todo o cálculo de energia, não se utiliza na engenharia o HP, apesar de ser uma medida que ficou muito popular, né? Desde a briga entre os HPs ingleses e os cavalos vapor franceses, mas isso fica para um outro dia. Existe uma relação entre o HP e a potência que é medida em watts.
E por que é importante falar de potência? Porque a potência, ela foi um conceito físico muito importante quando se mediu a quantidade de produzir trabalho, ou seja, uma força vezes um deslocamento, que é o que nós chamamos, se você pegar 1 newton, que é mais ou menos ali um décimo, que seria um quilo de força, 1 quilo força, por 1 metro nós temos ali 1 newton. Só que para você chegar à conclusão, afinal de contas, levou quanto tempo? Eles faziam isso com cavalos, amarravam toras de madeira com peso específico, já sabido, e pediu, né, puxava o cavalo para ele levar aquela tora para uma distância que eles mediam. É claro que alguém acabou tendo uma ideia e falou assim, não, esse cavalo é muito poderoso, mas o outro aqui é mais fraquinho, ele também leva a mesma tora de madeira, só que ele leva 10 minutos, e esse outro levou 2 minutos. Então, o conceito de fazer força por uma unidade de tempo surgiu disso. Daí surgiu o cavalo força, que era qual é a força que ele faz por unidade de tempo. Então, o watt, ele é a unidade que se passou a chamar joule, que é a quantidade do tantos newtons, que é aquela unidade de força, vezes metro, que é o joule, dividido por 1 segundo. Então, nós temos para a produção de 1 watt, 1 joule por segundo. Pode parecer complicado os nomes, mas o importante é o conceito. Quer dizer, para você desempenhar uma força e deslocar alguma coisa, também você tem que levar em conta o tempo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai chegar depois no cálculo, nós estamos falando do trem-bala. Então não podia ser uma carroça subindo a serra e depois acelerando com velocidade total. Quer dizer, isso afeta o quê? A potência. Né? E a potência só é conseguida o quê? Através de energia. Por isso que eu estou citando aqui. O motor que tem os 100 HPs, que você só leva realmente líquido, 40%, ou seja, 40 HPs, e numa relação direta, para cada 1 HP você tem 750 watts. Então quando você multiplica ali os 40 HPs vezes os 750, você tem 30.000 watts. Então é isso que o carro produz de potência líquida, em média 30.000 watts é o que você tem disponível para usar. Bom, aí eu fiz a seguinte conta. Quando você pega aquela massa que eu falei que são os 1.000 quilos do carro, e você, considerando que você está sujeito a uma gravidade, né, uma ação da força da gravidade, e você ainda tem os 600 metros para conseguir superar essa distância. Essa relação de massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, essa que é tradicionalmente chamada de mgh, m de massa, g de aceleração da gravidade, h de altura, é o que você calcula isso em joules. Essa conta, não é, que parece complicado, você pega a massa em quilos, a aceleração da gravidade, que é em metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, você vai obter x joules. Essa é a energia potencial, ou seja, se você saiu do zero, conseguiu botar o trem, no caso aqui o nosso carro aqui de 1.000 quilos, você conseguiu levá-lo a 600 metros de altura em relação à cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, fazendo esse exemplo. Depois nós vamos entrar na questão do tempo, mas por enquanto eu só estou fazendo o cálculo de pegar os 1.000 quilos e conseguir elevá-lo a 600 metros de altura. Se nós multiplicarmos os 1.000 quilos vezes 9,81, arredondando, metros por segundo ao quadrado, vezes 600 metros, vai dar um número que parece grande, vai dar um número de 5.886.000 joules. De fato, o joule é uma unidade até um pouco pequena, se a gente analisar dessa forma. Então, temos aqui quase 6 milhões de joules. Só que aí vem aquela questão, tá bom, eu já sei quanto de energia eu vou precisar para levar o carro lá para cima da serra. Não importa se foi em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas. Essa é a quantidade de energia que você vai precisar. Quanto mais rápido, e esse é o ponto, quanto mais rápido você conseguir levar o carro a 600 metros de altura, maior potência ele vai precisar. E aí eu tinha que fazer uma suposição. E aí eu fiz um triângulo, desenhei um triângulo, onde um triângulo retângulo, lembra aqueles triângulos retângulos, tem um lado que é sempre 90 graus? Então, eu imaginei que a parede do triângulo, 600 metros. Imaginei uma base desse triângulo da ordem de 6.850 e poucos metros. Por que eu fiz essa conta?
Porque eu usei como um ângulo, você tem que imaginar que você vai ter um ângulo médio de subida na serra. Eu usei 5 graus. Para um automóvel, 5 graus de ângulo de subida é o que mais ou menos, se você tiver em mente, assim, para cada 11 passos que você der, você sobe 1 metro de altura. Então, não é uma coisa tão plana, mas também não é uma coisa impossível. Agora, os 5 graus para um automóvel é fácil dele. Apesar da maior parte das estradas, se usar ali 3 graus, uma estrada de velocidade mais elevada, se procura ter rampas ali da ordem de 3 graus. Eu estou forçando um pouco, 5 graus. Um trem jamais subiria 5 graus, a menos que ele tivesse dispositivos de tração, que são as chamadas cremalheiras, que puxam uma composição, normalmente os vagões de carga, né? Um trem, ele opera ali entre meio grau e 1 grau. Então, o que eu estou colocando aqui, 6.800 metros de distância para conseguir subir os 600 metros, um trem levaria assim, 5 vezes mais a distância, mais de 30 quilômetros, para ele conseguir subir os mesmos 600 metros. Por isso que vocês veem em ferrovias, em qualquer lugar que não se faz túneis, que ele normalmente faz muitas curvas, porque ele vai tentando atingir uma altitude indo pelas beiradas, digamos assim. Mas vamos voltar aqui ao caso do nosso automóvel. São 600 metros de altura. Essa distância do triângulo, né, dado que a base é ali 6.858 metros e a altura 600, a distância linear que o carro de fato teria que subir, dado que ele está em elevação, seria ali algo como 6.884 metros, né, de distância. Por que eu preciso saber essa distância? Porque eu vou estimar uma velocidade de 60 km por hora, razoável. Um carro 1.000, né, um carro de 1.000 quilos, andando continuamente a 60 km por hora, de velocidade média, levaria em torno de 7 minutos para subir essa serra. Vamos considerar que era como se fosse um longo túnel com esse grade de 5 graus e o carro a 60 por hora vai subindo, isso levaria 7 minutos. Né? Eu preciso do tempo, eu preciso saber a unidade de tempo, porque agora que eu sei que os quase aqui 7 minutos para 60 km por hora, eu tenho que dividir, lembra daqueles 5.866.000 joules? Eu divido por 413 segundos. Por que 413? Porque é o número de segundos para você conseguir percorrer esses 6.884 metros em quase 7 minutos a 60 km por hora. Então, na hora que eu divido os 5.886 por 413 segundos, porque a unidade de potência é joules por segundo, eu chego a 14.250 watts. Então, veja que é importante o seguinte: você, para fazer esse percurso a 60 km por hora, você já está consumindo praticamente metade da potência disponível daquele automóvel. Se eu fizesse uma conta ao contrário, falando assim, qual seria a velocidade máxima que eu conseguiria imprimir nesse carro, dado que uma velocidade maior exigiria mais potência, usando o quê? Os 30.000 watts, que é o que eu tenho disponível no carro. Se você fizer uma conta de 3, uma regra de 3 simples, se a 60 km por hora eu já consumi 14.250 watts, você rapidamente chega à conclusão, se você fizer a conta, vai dar 123 km por hora, como se fosse possível você manter 123. Esse é o limite. Ainda que fosse possível, fosse permitido naquela estrada manter exatamente 123 km por hora, você não conseguiria ganhar mais nem um segundo nessa velocidade, porque seu carro não tem mais potência, ele só tem os 30.000 watts. Então, nesse exemplo simples aqui, você já imagina a quantidade de energia necessária para uma composição ferroviária de milhares de toneladas. Aqui eu estou falando de 1 tonelada. Então, eu estou falando do que? Estou falando ali de 200, 300, 500 toneladas
que teria o mesmo problema do que esse carro. Isso eu estou falando de uma compulsão pequena só para passageiros, porque trens de carga, se a gente for colocar 70 vagões, por exemplo, pesa muito mais do que isso, né? Se cada vagão, por exemplo, pesar 20 toneladas, o que não é difícil, vocês imaginam que número que vai para mais do que 20, 30 vagões, para que número chega mais a carga, né? Mas o importante é assim, esse projeto já nasceu morto. Esse é o ponto importante. E é interessante porque muitas pessoas, assim como eu, outras, sabiam fazer conta, mas provavelmente nunca foram sequer entrevistadas, porque não era interessante naquele momento dizer que isso aqui nasceu morto. Se vocês me perguntarem, é possível que tenhamos ainda trens-balas no Brasil? Em algumas regiões do Brasil, sim. Naquelas regiões menos adensadas, naquelas regiões mais planas, ou em regiões, por exemplo, no eixo, por exemplo, onde já existem algumas ferrovias, como na direção, por exemplo, do Planalto Paulista, que vai na direção de Campinas, e continuando além, é possível a ferrovia estar ali com alguma retificação e com algumas desapropriações para suavizar, né, as curvas. Talvez ali seja possível, né, em trajetos curtos, como por exemplo nós temos em Campinas o aeroporto de Viracopos e temos uma ferrovia que já existe, que passa ali por Jundiaí e chega até São Paulo. Então estou dando esse exemplo. Em outros lugares do Brasil pode ser que realmente a gente tenha, desde que também o fluxo de pessoas. Estou citando ali Campinas, Jundiaí e o próprio aeroporto de Viracopos, porque você teria uma massa de pessoas contínua, para não só as pessoas que vêm trabalhar em São Paulo, vão trabalhar na região em torno de Campinas, ou que vão usar o aeroporto. Isso justificaria você ter um dispositivo de transporte tão caro. E a região, como eu falei, é praticamente um planalto, só na chegada de São Paulo, que teria que superar a Serra da Cantareira. Então, fica aqui essa breve exposição. Eu tentei fazer as contas de uma maneira o mais simplificada possível, porque a ideia era passar o conceito de assim, não acreditem quando alguma coisa mirabolante. Isso vale para os investimentos, vale para projetos, vale para construções que alguém está querendo fazer. Procure fazer uma conta básica na física, que aí você vai descobrir que muitas vezes já nasce morto.